Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro na Guaíba. E o assunto de abertura do Guaíba Agro desta segunda é o 8º Prêmio MAP Biomas, que reconhece pesquisas e projetos desenvolvidos a partir de dados sobre a cobertura e o uso do solo no Brasil. O integrante da coordenação científica do MAP Biomas, Arthur Lupinetti, destaca a importância da premiação e quem pode participar. Primeiro, falando do MAP Biomas, é uma rede formada por universidades, ONGs, empresas de tecnologia, que se juntam para monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra e os impactos derivados dessas transformações. O MAP Biomas ele já está presente em 14 países, então a gente cobre toda a América do Sul e a Indonésia. E falando agora mais especificamente do prêmio, trabalhos que usam dados de qualquer produto, então do desmatamento, MAP Biomas Alerta, ou MAP Biomas Água, e de qualquer país podem concorrer ao prêmio MAP Biomas. Sobre sua outra pergunta do acesso aos dados, o MAP Biomas sempre opera seguindo princípios de ciência aberta e colaborativa. Então, todos os dados, mapas, métodos, códigos são disponibilizados de forma pública e gratuita. Então, qualquer pessoa que acesse o site consegue baixar e utilizar os nossos dados. A gente, no MAP Biomas, gera diversos produtos. O principal é o de cobertura e uso da terra, então é o mapeamento de que classe de uso tem em cada lugar dos países monitorados, mas derivado desses produtos, usando algumas técnicas diferentes, imagens de satélite com propriedades distintas, a gente consegue ter esse monitoramento de outras coisas que além do uso e cobertura. Então, por exemplo, a dinâmica da água e do fogo no território nacional do Brasil, por exemplo, que ao invés de usar dados anuais, que igual no mapeamento de uso e cobertura, usam dados mensais. Então dá para ter um acompanhamento um pouco mais detalhado. Recentemente também saiu uma atualização do módulo urbano. Então a gente consegue ver como está o crescimento das áreas urbanas e algumas peculiaridades desse território no país. Um outro tipo de dado é o do MAP Biomas Alerta, em que os alertas de desmatamento de diversas fontes são validados, refinados e disponibilizados ao público para facilitar que a lei seja cumprida para ter um monitoramento mais eficaz. Esses são alguns exemplos, dos dados encontrados na plataforma. E além dos dados brutos, também tem tabelas de estatísticas já organizadas para o público ter um acesso mais fácil, infográficos e mapas murais. Qualquer pessoa pode acessar. Outro documento muito legal são os destaques, em que o pessoal que gera o dado e a comunicação do MAP Biomas cria um documento em que os destaques do mapeamento são ressaltados. Então, material muito interessante, principalmente para a mídia. A 8ª edição do Prêmio MAP Biomas conta com 8 categorias. A gente tem a categoria geral, em que todos os trabalhos inscritos que utilizam os dados do MAP Biomas concorrem nessa categoria, além de qualquer outra categoria que seja pertinente. Tem a categoria jovem, igual você falou, que é para quem está começando a trajetória científica ou profissional. Então, nessa categoria, o autor ou a autora principal deve ter até 30 anos, estar cursando ou se formado recentemente na graduação. Então, é justamente para dar uma alavancada na carreira desses jovens. Tem a categoria Aplicações em Políticas Públicas, que são trabalhos aplicados, que apoiam o planejamento e implementação de políticas públicas, ações governamentais. Uma outra categoria é de aplicação em negócio,
que são projetos que usam dados do MapBiomas para unir a viabilidade econômica com a conservação ambiental em modelo de empresa ou de projeto. A categoria aplicação em escolas, que o foco é educação básica. Então, são exemplos de como o MapBiomas pode ser usado em sala de aula, como material didático, projeto voltado principalmente para o ensino fundamental e médio, pensando principalmente nesse fortalecimento da alfabetização científica. E tem as categorias especiais, que é o combate ao desmatamento, que são os trabalhos que usam os dados para reduzir, monitorar, fiscalizar o desmatamento. Nessa categoria tem bastante Secretaria do Meio Ambiente, que envia como os dados estão sendo utilizados, tanto do MapBiomas Alerta, quanto do de cobertura. Tem a categoria especial de emergências climáticas, que foi lançada no ano passado, que são iniciativas relacionadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, como usar os dados do MapBiomas para ajudar a combater enchentes, igual foi o caso do Rio Grande do Sul, combater queimadas mais frequentes, altas temperaturas. E, por fim, tem a nova categoria dessa edição, que você também comentou, que é a categoria especial Povos e Comunidades Tradicionais. Essa categoria a gente visa reconhecer o uso dos dados justamente por esses grupos. Então, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas. E o único requisito é que um dos autores que submete o trabalho para essa categoria tem que ser pertencente a um desses grupos. Só que é importante destacar também que serão favorecidos trabalhos que esses grupos usam os nossos dados para entender melhor o território, ajudar na conservação dele. Essa edição a gente tem R$100 mil em prêmios, distribuído entre todas as categorias. E os ganhadores também ganham uma assinatura digital da revista Ciência Hoje, que é parceria nossa aqui do prêmio, e um curso de geoprocessamento com imagens de satélite fornecido pela Solved, que também é uma das startups que compõem o MapBiomas. Qualquer dúvida pode contatar a equipe do MapBiomas, tanto no e-mail do contato@mapbiomas.org, e o e-mail do prêmio@mapbiomas.org. Bem, agora a gente fala de bovinocultura de corte. O mercado projeta a valorização da reposição na pecuária durante o outono. As projeções para a pecuária de corte indicam um cenário positivo para o outono, especialmente no segmento de reposição. A avaliação é do diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que observa aumento na procura por terneiros e expectativa de valorização nas vendas da temporada. Segundo Silva, a demanda atual por animais jovens tem sustentado cotações elevadas, principalmente para lotes de maior qualidade. O diretor afirma que produtores que dispõem de terneiros de padrão superior têm conseguido negociar com agilidade. Hoje nós estamos tendo uma procura muito grande para reposição e quem tem terneiros de primeira linha hoje abre a boca e vende por R$15 o quilo à vista. As fêmeas um pouco menos, R$13,50, R$14, sempre animais de muita qualidade. O comportamento também se repete em outras regiões do país. Ao analisar o desempenho da pecuária de corte em nível nacional, Marcelo Silva observa que as cotações dos terneiros já alcançam patamares mais elevados na região central do Brasil. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito consignado CLT é no Banrisul. Voltaremos com o Guaíba Agro em instantes para falar de suinocultura. Estamos de volta agora com o segundo bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Simule já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste bloco do nosso Guaíba Agro, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba,
A gente vai falar de suinocultura a partir de agora, pois entre 9 e 11 de março, a Secretaria Estadual da Agricultura, por meio do Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos, promoveu um encontro lá na Casa do Fundesa, no Parque Assis Brasil, para um ciclo de treinamentos sobre a portaria do Ministério da Agricultura, de número 1358, do ano passado, que regulamenta as granjas de reprodutores suídeos certificados, estabelecendo aí critérios para certificação, biosseguridade e monitoramento sanitário destes estabelecimentos. E a gente vai saber um pouco mais, não é, sobre o que foi tratado exatamente nesse treinamento, conversando a partir de agora com a Gabriela Cavani, que é coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Suína da Secretaria da Agricultura. Gabriela, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Obrigada, Sandro. Nossa. Estou à disposição de vocês. Satisfação recebê-la. Quem é que participou efetivamente deste treinamento? Nós já falei aqui, já na abertura, não é, da Secretaria da Agricultura. Uhum. Também tivemos representantes do Ministério também, não é? Sim. Os palestrantes, eles vieram de Brasília, né? São representantes da coordenação do Programa Nacional, então, em Brasília, e também da Superintendência do Ministério da Agricultura aqui de Porto Alegre. Então, eles palestraram, né, para a gente sobre esse novo instrumento legal que vai ser utilizado para a certificação de granjas em todo o país, né? Perfeito. Será uma aplicação nacional da legislação. Certo. Portanto, então, participantes do Serviço Veterinário Oficial aqui do Estado, da União e também os responsáveis técnicos, não é? Quem são efetivamente estes responsáveis técnicos? Assim, E quais treinamento são suas funções, não é? Tá. O treinamento foi dividido, então, em 3 dias, né? Os 2 primeiros dias a gente teve o treinamento para os técnicos do Serviço Veterinário Oficial aqui do Estado. Perfeito. E no último dia, o treinamento foi exclusivo para os responsáveis técnicos das granjas, né? Que são aqueles profissionais, médicos veterinários, em sua maioria, que são responsáveis por aplicar os regulamentos e serem responsáveis das granjas de suínos certificadas aqui no estado. Né? Ah, perfeito. São contratados, são profissionais das granjas, portanto. Da iniciativa privada, isso ótimo. mesmo. Tá Eles são destacados pelas empresas integradoras, né? Ou contratados diretamente pelos produtores, no caso dos produtores de suínos independentes, né? E eles fazem esse trabalho, então, de serem os responsáveis técnicos daquela criação, né? Tá bem. É importante sempre a gente registrar, não é, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul dois tipos, não é, de produtores, não é, que são os produtores integrados, não é, as empresas, os frigoríficos, não é, e também e cooperativas, e também aqueles não integrados, não é. A gente sempre fala com o Valdeci Folador aqui sobre essa classe. É por aí, mais ou menos, não é? Isso mesmo. A gente tem os produtores que ficam vinculados, então, às cooperativas, né, ou empresas integradoras, né, que são empresas com CNPJ. Algumas têm o papel também do integrador pessoa física, né, que é através de acordos de cooperação, né, que eles fecham diretamente com os produtores, e tem também os produtores independentes, que são aqueles que não são vinculados, né, a nenhuma empresa e nenhum contrato de exploração, no caso, né? E trabalham independentes, que a gente chama, né? Perfeito. Vamos falar um pouco, então, sobre o conteúdo e, efetivamente, não é, as mudanças nessa legislação, o que se tratou, o que tem de novo a partir de agora e que as granjas terão que se adequar. Tá.
Em princípio, basicamente, a nova legislação, né, traz como foco, então, a biosseguridade das granjas. Tá. Então, antes, com a legislação antiga, a gente trabalhava muito com sanidade, a gente testava muitos animais, né, a gente fazia testes para várias doenças, e agora o foco vai ser a biosseguridade da granja. Também tem a parte de sanidade, né, claro, que a gente vai continuar testando para as doenças de interesse do Programa Nacional, Sim. mas a exigência da biosseguridade se tornou o foco principal dessa legislação, Certo. né? Que a granja vai precisar ter requisitos de infraestrutura, procedimentos de biosseguridade, né? O procedimento operacional padrão para os fluxos, né? Para os registros documentais, Certo. e etc. Que é todo uma nova maneira, né, da gente tratar essa granja certificada. Tá bem, tá certo. Quer dizer, são ações que buscam a prevenção, não é? Acredito. E a busca por uma segurança, não é? Isso, a biosseguridade, a gente tem que sempre pensar que ela vai existir, né? Para que a gente impeça que a doença entre, que a doença não se espalhe dentro da granja e que, caso tenha entrado, a doença não saia para fora. Tá. Né? Então, a gente tem que pensar nesses 3 níveis, né? Não entra doença, não espalha e não dissemina. Perfeito. E aí vale o quê? A utilização correta dos EPIs, a própria estrutura logística, não é? Física das granjas? Isso mesmo, a estrutura física, né, passa a ser um ponto principal, né, que a gente precisa ter a infraestrutura toda da barreira sanitária, né, também a gente vai ter que precisar do fluxo operacional dessa barreira sanitária, né? Sim. A gente vai ter que ter um bom sistema de desinfecção, a gente vai ter que ter a granja cercada, a gente precisa da limpeza ao redor dos galpões. Então, são vários pontos, né, que a gente pode destacar que em conjunto vão promover a biosseguridade dessa granja e desses suínos. Tá bem. Por exemplo, a entrada do funcionário sempre através da troca do banho e da troca de roupas, né? Sim. A gente vai ter que ter um sistema e um fluxo assim que proporcione esse tipo de biosseguridade para os suínos, né? Perfeito. Eu estou vendo aqui a portaria 1358 e que fala que exatamente dessa classificação das granjas, essa nova diretriz, em 3 níveis, A, B e C de biosseguridade, não é, Gabriela? Isso. Essa biosseguridade que trata da nova portaria, ela precisa ter um mínimo que seja atendido por todas as granjas, né? Certo. E o que vai diferenciar as granjas nesses 3 níveis são passos que a granja vai ter a mais do que o mínimo exigido na portaria. Certo. Então, se a granja atingir o mínimo que é descrito na portaria, ela vai ter o nível C de biosseguridade. Conforme ela vai avançando nas exigências, ela pode se tornar um nível B ou até um nível A. Tá. E o que vai diferenciar é o prazo para a renovação do certificado, né? Certo. Que aí, dependendo de quanto maior o nível, né, da granja, por exemplo, nível A, vai poder renovar o certificado em um maior tempo, né? Vai ficar mais tempo com o certificado válido. Tá bem. Pois é, mas essa nova legislação, ela já está vigente, não é? Ou ainda há um prazo para se adequar? Ela já está vigente desde agosto do ano passado, tá? Tanto é que a nossa outra instrução normativa, ela foi revogada, né? Que a gente utilizava para certificar as granjas. Porém, as granjas podem se adaptar, se adequar, né, a essa nova portaria até fevereiro de 2027. Tá bem. Então, todas as granjas certificadas, elas podem continuar renovando pela legislação antiga até
esta data de fevereiro de 2027. A partir disso, então, todos os certificados emitidos com a normativa antiga irão perder a validade. Tá, perfeito. Eu estou vendo aqui, e eu já tinha dito isso na abertura, granjas de reprodutores suídeos certificados. Então, são granjas de suínos que vão proporcionar aí exatamente a produção de reprodutores, é isso? Ou vale para todas as granjas? Não, são somente as granjas que produzem as matrizes, matrizário que depois mesmo, vão então produzir os leitõezinhos, entendi. Que vão para creche, depois vão para terminação e depois para batedouro. Tá. Então, essas matrizes que produzem os leitõezinhos, elas precisam vir de granjas de suínos, de reprodutores suínos certificados. Tá bem. Então, são essas granjas que produzem as matrizes que depois vão produzir os leitões. É uma cadeia, né, Sandro? A gente tem os sítios, né, das granjas certificadas, né? Cada um vai fazer uma etapa do desenvolvimento desse reprodutor até chegar na unidade produtora de leitões, que a gente chama, que é uma granja que vai produzir os leitões para engorda, né, e terminação e depois para o frigorífico. Perfeito, agora sim tá completamente esclarecido. Bom, as enfermidades, não é, de impacto sanitário e econômico mais conhecidas, a peste suína africana, a clássica também, e aí a gente também tem a síndrome reprodutiva respiratória suína. Acho que entra também a de Algesque também, não? Sim, vai entrar o Algesque também. Tá. Essas são as principais doenças, não é? Que busca-se evitar, não é? Isso, são 4 doenças que serão testadas, né? Em princípio, a PSA, como a gente ainda não tem ocorrência no Brasil, a gente não vai testar ela de início. Então, a gente vai, no início, começar com peste suína clássica, né? Doença de Algesque, e a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, que é a PIRS. A gente chama. Bom, durante essa capacitação houve espaço para troca e para esclarecimento de dúvidas, se debateu as novas normas? Sim, foi ótimo o espaço para discussão técnica, porque a gente conseguiu trocar as experiências, né, de como a gente atende as granjas no campo para fazer a adequação para a nova portaria, né? Então, os técnicos que atuam diretamente na granja, os técnicos do serviço oficial que atuam diretamente nas granjas, puderam tirar as dúvidas, né, de como isso vai ser aplicado e como essas granjas, então, a gente vai fazer a transição da normativa antiga para a nova, né? E também os responsáveis técnicos, né, com muitas dúvidas de como adaptar tudo isso, né, que agora as exigências passaram a ser outras, né, outro nível de exigência de biosseguridade, né, então foi ótimo o treinamento, eu acho que a gente conseguiu abordar todos os aspectos da nova legislação, né, e a gente continua sempre em busca da melhor forma, né, de implementação junto com o setor privado, e seguimos abertos aqui para sugestões e outras dúvidas, né, que vocês tiverem. E a importância, não é, dessa atualização e dessa capacitação, ela está relacionadamente direta ao tamanho da atividade, né? Somos o Rio Grande do Sul, aliás, os 3 estados do sul do país, não é, os principais responsáveis pelo abastecimento interno, doméstico, da carne suína, em evolução sempre, ano a ano, mas também para o comércio exterior, não é? Somos grandes exportadores de carne suína, e aí a importância, não é? A gente precisa manter esse status sanitário, não é, Gabriela? Isso, bem colocado. Isso é importantíssimo, porque a manutenção do status sanitário é o que nos garante os mercados, né? Então, se o Brasil e o Rio Grande do Sul, em especial, quiser abrir mercados, que é
aumentar as exportações, tanto em volume quanto em número de compradores estrangeiros, né, a gente precisa, então, manter o rebanho, né, o suíno do estado, livre dessas doenças de controle oficial. Perfeito. Né, que é um dos pré-requisitos aí chaves para toda a exportação e todo esse comércio internacional de carne suína. Perfeito. Só para um título de curiosidade, as raças mais produzidas aqui são híbridos, acredito, não é? Comerciais, não é? Duroc, Landrace. Na verdade... Isso, na verdade, as empresas de genética, né, que desenvolvem as melhores raças, os melhores exemplares de reprodutores que povoam essas granjas que serão certificadas, né? Certo. Então, é a empresa de genética que vai desenvolvendo, né, com todo o know-how dos seus técnicos que tem, né, esses exemplares que povoam as granjas certificadas. Perfeito. Geralmente, nesses cruzamentos industriais, aí a busca, né, por uma heterose, não é, para que tenha uma produtividade maior ainda, não é? Então... É importante. Com certeza. São suídeos brancos, não é? Para quem é urbano que está ouvindo a gente agora aqui, tem aquela lembrança dos suínos do Moura, por exemplo, cruzados, enfim. Isso já não existe mais. Nessas grandes certificados são os suínos brancos, não é? A suinocultura comercial hoje trabalha mais com os animais brancos, né? Enfim... E a raça Moura, a gente sabe que a gente tem criador específico de raça Moura, né, no estado, mas não é uma linhagem comercial, né? Não é aquele animal que vai abastecer o mercado, por exemplo, né? É um nicho, é mais, né? em função é um nicho, mas é mais em função da criação da raça em si, né? Exato. Da raça pura em si, né? Tá bem. Excelente, muito bom. Ótimos esclarecimentos que nos traz a Gabriela Cavanhi, que é coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Suína da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, sobre esta capacitação que foi dada, então, aos responsáveis técnicos, aos nossos profissionais pesquisadores também, integrantes da Secretaria Estadual da Agricultura, não é, o Serviço Veterinário Oficial, por meio aí deste encontro realizado junto ao Ministério da Agricultura. Já está avaliando, portanto, essa nova legislação que trata, então, da certificação das granjas de reprodutores suídeos aí as granjas certificadas. Muito obrigado, Gabriela. Conte com a gente aqui na Rádio Guaíba. Eu é que agradeço, fico à disposição quando precisarem. Da mesma forma aqui na Guaíba. Um grande abraço. Abraço, tchau. E assim concluímos mais uma edição do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul Crédito Consignado CLT é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontraremos nesta terça-feira, dia 24, em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Até amanhã, um grande abraço e uma ótima semana. Você ouviu Guaíba Agro.